Olá, queridos estudantes do Polivalente de Itajuípe. Aqui o professor Rodrigo, sou professor de vocês da disciplina Saúde, Agricultura e Segurança Alimentar. Na aula passada, nós comentamos e discutimos, dialogamos a respeito do Karl Marx e o quanto que esse sujeito problematizou a maneira como as relações eram constituídas e a forma também como o modelo econômico, político, enfim, ideológico, chamado de capitalismo, ele captura as pessoas, explora as pessoas, às vezes aliena as pessoas, e dentro da discussão lá de mais-valia, você entrega muito mais do que aquilo que você recebe a partir dos seus vínculos de trabalho. Então, é muito importante a gente refletir sobre essas questões, justamente para o fato de que eu devo olhar para o trabalho, mas ele não deve ser a essência da minha vida. Ele não deve ser o único sentido da minha vida. Eu também devo olhar para o trabalho como meio de sustento, de subsistência, mas procurar também, de alguma maneira, sempre subir degraus, galgar degraus, de modo a, é, no máximo que puder, não depender necessariamente, né, do a iniciativa privada, por exemplo, então procurar meios para que você seja respeitado no seu ambiente de trabalho. E aí, a gente sai um pouquinho dessa problematização, né, de como o mundo está a partir do capitalismo, para poder pensar um pouco na parte agrícola, né? Então, a disciplina é saúde, agricultura e segurança alimentar. E quando foi que surgiu no mundo esse contexto de agricultura, né? Quando surgiu na história do mundo e por que que surgiu na história do mundo esse contexto de agricultura? Nós estamos no YouTube, aqui em cima, né, nesse nosso material aí, o símbolo. Eu vou compartilhar também com vocês o material. A forma de registrar a frequência vai ser você colocando lá o seu nome completo nos comentários aí desse vídeo, lá na plataforma do YouTube. Então, vamos juntos para poder pensar agora sobre como surgiu essa questão da agricultura. Bom, e aí hoje o tema da aula então é nomadismo, sedentarismo e vida agrícola. O sedentarismo, muitos de vocês podem ter uma visão, fulano é uma pessoa sedentária, que tem um sentido, digamos que negativo, pejorativo. Aqui, para nós, o sedentarismo, ou essa ideia do sedentário, é ficar num lugar e fixar raízes, porque nem sempre foi assim, e a gente vai conversar agora sobre o porquê desse nem sempre ter sido assim. Bom, as primeiras sociedades, e aí pode variar muito, né, da maneira como cada um acredita, enfim, na ideia do surgimento do homem. Alguns são partidários da teoria evolucionista, que essa imagem dá a entender aí de ancestrais, né, de ancestralidade, e outros são adeptos do criacionismo, e que Deus criou tudo, Deus, no lado do livro de Gênesis, né, um dia criou as montanhas, outro dia criou os mares e rios, enfim, foi criando tudo e depois criou o homem, e depois criou a mulher já nesse formato de hoje. A outra teoria, que é a teoria pautada no evolucionismo, vai dizer aí que ao longo de milhões, bilhões de anos, é, a, as formas de vida, né, foram se transformando a partir de reações químicas, do contato, né, dos raios solares, enfim, da presença do Sol, a proximidade com o Sol, e que foram surgindo células, né, os seres unicelulares e depois pluricelulares. A vida começou nos mares e aí depois foi tendo seres vivos no ambiente terrestre, né, a partir de mutação, de evolução, de modificação, enfim, até chegar nos primatas, que chega então na figura nossa. E aí você se filia a qual corrente você quiser, mas para efeito de ciência é importante ter em mente essa teoria da evolução. Então, quando for conversar lá na sua religião, trabalhe com a ideia do criacionismo, né, de que Deus criou tudo. Cá no campo científico, no concurso, no vestibular, provavelmente vai ser cobrado
uma visão nessa perspectiva do evolucionismo. E aí nós temos então as primeiras sociedades. E aí é chamado de um momento de periodizar a pré-história. E aí, num primeiro instante, nós temos aí o período do Paleolítico, que é a velha Idade da Pedra, e depois o Neolítico. No Paleolítico, nós temos a utilização de caça, de pesca, de coleta de grãos e raízes por parte, né, dos humanos que habitavam a Terra, e isso está para o fato de que eles não produziam nada. Então, simplesmente capturava ali aquilo que ficava diante deles dentro no ambiente da natureza, né? No cenário ali da natureza. Então, se tinha um fruto na árvore, colhia. Se tinha um fruto no chão, colhia. Se tinha um animal, né, um bicho, enfim, passando na frente ali, capturava também, caçava, enfim, isso manejando aí poucos instrumentos feitos à base de pedra. E aí, depois do Paleolítico, vem o Neolítico, em que foram criados objetos e instrumentos mais elaborados. O Neolítico vem de nova, né? O Neo é sempre novo, e Lítico de litos, né? De pedra. Então, nova Idade da Pedra, o novo período da Pedra. Nesse novo período da Terra, ou da Pedra, você já tem humanos com um nível maior de sofisticação, que produzem artefatos, instrumentos que facilitam ou melhoram sua vida, né, sua condição de vida. E aí, consequentemente, nós já temos aí a produção de alimentos e o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. Com isso, as pessoas deixam de ser nômades, né, desse movimento, porque aí, como o homem não sabia como, por exemplo, plantar algo, como cultivar algo, ele precisava ficar peregrinando pelo mundo para poder, pelas áreas, né, pela terra, enfim, para poder identificar alimento para comer. Então, a partir do momento em que o homem aprende a produzir o seu alimento, consequentemente ele fixa num lugar, e aí a gente vai discutir aqui ao longo da aula as vantagens disso, né, desse surgimento da agricultura. Mas antes vamos falar do Paleolítico lá da Velha Idade da Pedra. Ele é marcado pelos primeiros hominídeos, enfim, se estende até 8.000 anos antes de Cristo. E o que que esse período possui aí? Nas diversas, digamos que, regiões do globo, havia a presença, né, desses humanos do período da velha Idade da Pedra, na África, no Oriente Médio, na Europa, na Ásia, enfim. E eles confeccionavam seus instrumentos, geralmente feitos de madeira, de osso, de chifre, de pedra. E aí, com isso, os seres humanos foram se distinguindo dos demais animais. Por quê? Os animais, ou você não tem nos outros animais essa expertise, né, digamos assim, de produzir um instrumento, um artefato, enfim, para a sua defesa, para a utilização na caça, para otimizar, digamos assim, as suas forças, as suas potências. Então, aqui você já tem então essa elevação do humano em relação aos outros animais. E aí, o processo de construção desses instrumentos pode ter passado, né, segundo historiadores, por três grandes fases. Primeiro, materiais ao seu redor, como ossos, madeira, pedra, aquilo que encontramos na natureza. Depois, a partir desses materiais, confeccionar alguns objetos, como faca, machado, arpão, para facilitar no corte, na caça, enfim. Depois, eles passam a produzir instrumentos mais padronizados, obedecendo a, digamos que, modelos de produção, né, dentro de uma padronização. E aí, de acordo com os arqueólogos, é, os modelos, né, daquilo que é produzido vai estabelecer aí as diferentes tradições, a periodização das culturas dos povos pré-históricos. E aí,
os instrumentos de pedra tiveram um papel relevante nesse período, porque arrancava a planta, cortava e separava os frutos, enfim, fazia novos instrumentos, e aí por conta disso foi chamado de Idade da, da Pedra, enfim. Dentro desse período do Paleolítico, né, que as pessoas eram nômades, ou seja, elas não podiam se fixar num lugar porque elas não sabiam ainda como produzir alimento, essa coisa do plantar, do colher, enfim, eles não sabiam, né? Então, basicamente, vivia com base no que achava na natureza, né? Os frutos que já existiam, né? Na estrutura que existia, da caça, enfim. Então, ia encontrando fruta, encontrando grão, encontrando raízes, ia caçando, enfim, e vivendo a partir disso. E aí, quando eles, de alguma maneira, esgotavam, né? Digamos que chegou lá numa área que tinha lá uma vegetação lá e grãos. Então, quando consumiu todos os grãos, como eles não entendiam do ciclo daquela planta, por não saber também cultivar, né, no sentido de replantar e ir embora para outro lugar. Então, eram sempre é, viventes numa vida ou numa condição de vida que precisava ficar mudando de um lugar para outro, que explorava tudo que tinha ali e depois tinha que seguir adiante. Bom, esse povo do Paleolítico, com o tempo, passou a controlar o fogo. E aí, com o controle do fogo, ou com o domínio do fogo, nós temos também um momento singular na história da humanidade. Pense aí, o fogo que já moveu máquinas, né, de que foi o grande combustível de máquinas, enfim, né, no período da Revolução Industrial. É, a ausência do fogo, o cozimento de alimentos, o se aquecer diante do frio e assim segue. E aí, quando se domina o fogo, é, é possível aí também é, desenvolver, né, digamos assim, melhores qualidades de vida no ambiente em que vivia. Então, a presença do fogo foi de mais importante. No Paleolítico também, é, foi um período em que uma das expertises também dos humanos era desenvolver ali algumas roupas, abrigos para poder se proteger das mudanças climáticas, da chuva, do frio, das tempestades e assim segue. Foi um momento então também que perceberam que os animais que se matavam na caça, o couro extraído deles poderia servir também de vestimenta. E aí com isso eles foram produzindo lanças, arcos, flechas, arpões, lâminas, anzóis. Então, é, os artefatos eles se tornaram também obra de arte, né, digamos assim, para enfeitar ali as pessoas, o arredor delas, enfim. E é um momento em que se desenvolve isso. No, nesse período ainda do, do Paleolítico, eles tinham lá uma organização social pautada na cooperação entre os membros do grupo. O trabalho era dividido, obviamente, em sexo, né, pelo sexo, cada um fazia uma coisa, pela idade também, os homens caçavam, as mulheres coletavam alimentos e vegetais e cuidavam das crianças. E aí, aqueles que caçava dividia com os demais membros do grupo e ainda não havia ainda uma espécie de forma de estocar ou de conservar o alimento. E aí, com isso também, eles precisavam migrar de tempos em tempos, porque acabava, digamos que, consumindo tudo que uma determinada localidade ou região fornecia. Depois, né, eles foram deixando de existir, enfim, e aí deu-se início a uma nova era, que foi a era do Neolítico, né, da nova idade da pedra. E aí, esse momento dos caçadores, dos coletores, foi estudado
de uma maneira a identificar aí as heranças deles para os outros povos e aquilo que foi também a origem da vida humana. E aí, dos caçadores e coletores, a gente passa para o período seguinte, que é o período do Neolítico, da Nova Idade da Pedra. E aí, no Neolítico, o que que nós já temos aí? Nós já temos uma fixação das pessoas em determinadas localidades. Bom, mas como é que acontecia essa fixação, professor? De que maneira se dava essa fixação? Bom, uma vez as pessoas já tendo o domínio do fogo, já produzindo alguns utensílios, já sabendo proteger também o corpo com roupas, vestimentas, criando estruturas também para se proteger de grandes animais, enfim, nós temos uma maior organização social, uma maior organização dos grupos, e aí, consequentemente, essa possibilidade, então, desses grupos se fixarem no lugar, porque eles já sabiam do ciclo dos alimentos. E aí nós temos um momento, então, de sociedade agropastoril, né? Nós saímos do modelo de caçadores e coletores para sociedade agropastoril. E aí é o momento, então, que surge a a atividade agrícola há mais ou menos 10 mil anos aí na região do Mar Morto, que é um contexto ali do Oriente Médio. E aí nós temos também essas presenças dessa sociedade, obviamente, né? E dessa mudança de organização dos humanos em todo a estrutura da Terra, né? Então, na Índia, há 8 mil anos atrás tem registro, na China, 7 mil anos, na Europa, 6.500 anos, 5 mil anos no continente africano, 4.500 anos nas Américas, então em todos os continentes ali havia essa mudança de era, né? Essa mudança de organização, essa mudança de estruturação dos humanos que habitavam a Terra. E aí, o outro grande período da pré-história, então, é o Neolítico. A pedra vai ser utilizada, mas também com outros meios, né, de utilização. Então, no período paleolítico, é também chamada de pedra lascada, né, o período da pedra lascada, porque não havia maiores habilidades aí por parte dos humanos, no sentido mesmo de explorar aquilo que era um instrumento ali identificado por eles como algo que poderia se transformar num utensílio, num artefato. E aí o período neolítico é chamado de pedra polida, né, no sentido de que começou de fato a existir ali uma lapidação, um manejo maior daquilo que o homem encontrando na natureza. E aí, no Neolítico, então, nós já temos essa produção agropastoril. Os homens passaram a interferir no ambiente, cultivar plantas, domesticar e criar animais. E aí, com isso, quando você domestica e você cria animais, você não precisa percorrer, né, percursos maiores para poder caçar. Você já tem esses animais ali, digamos que domesticados e procriando ao seu redor e, consequentemente, servindo de fonte de alimento. Da mesma forma que, se você entende o ciclo, das plantas e passa a aprender a, a gerar, né, no caso, o plantio, consequentemente, você também não precisa se deslocar para uma outra localidade quando porventura o ciclo, né, digamos assim, o período, digamos que de produção, né, o período de cultivo de um determinado grão, de uma determinada planta se encerra, porque consequentemente eles foram aprendendo e percebendo outros alimentos comestíveis e que com ciclos diferentes, numa época a gente estava consumindo mais uma coisa, noutra época outra. Percebam, por exemplo, o que a gente faz hoje em dia com as frutas da época, né, da estação. Então, num determinado momento, sei lá, é, para tudo quanto é lado tem alguém vendendo jambo.
né? Para tudo quanto é lado tem alguém vendendo cajá. Para tudo quanto é lado tem alguém vendendo genipapo. Para tudo quanto é lado tem alguém vendendo morango, enfim. Porque cada fruta, né, tem frutas que são de determinadas estações, então elas têm uma, não que elas, tem muitas que têm o ciclo, né, digamos assim, de plantio e colheita ao longo do ano todo, mas algumas são de determinado período, então em determinados períodos a gente consome mais uma coisa do que outra, ou então encontra por um preço mais barato, porque está justamente naquela fase de maior produção e de maior colheita. E aí essas pessoas, a gente tem essa realidade tão clara hoje, mas essas pessoas aprenderam isso há milhares de anos atrás. Então, foi uma grande virada de chave, uma grande conquista. Aqui, então, eles se relacionam mais com os animais, com as plantas, e aí começa a produzir a sua própria alimentação para não depender, daquilo que se depara lá diante da natureza. Como consequência, iniciou-se aí o modo de vida sedentário, que não é sedentário no sentido pejorativo que a gente tem hoje. Ah, fulano é sedentário, né? No sentido de parado, no sentido de acomodado, enfim, no sentido de que não desenvolve nenhuma atividade. Mas o sedentário da periodização da história, se referindo aí à idade da pedra polida, né, do Neolítico, está para o fato de se fixar no lugar. Então, esses grupos eles se fixavam numa determinada região. E aí, consequentemente, ia produzindo lá os vegetais possíveis de se cultivar naquela área: o trigo, o centeio, a cevada, o milho, a batata, a mandioca, o arroz, animais sendo criados: carneiro, cabra, boi, porco, cavalo, enfim, isso também para tanto para questão do transporte da locomoção quanto para efeitos de consumo mesmo, né? A alimentação. As comunidades desse período não abandonaram a coleta, a caça e a pesca, mas aprenderam a desenvolver as outras atividades. Então, não só a agricultura e a criação de animais era fonte de alimento, mas também vivendo aí a partir dos aprendizados dos povos anteriores. E aí, esse sedentarismo também, de se parar num canto, de se fixar num canto, não foi algo definitivo nem uniforme, porque todas as comunidades, ou nem todas elas, abandonaram a coisa do nômade, né, do viver peregrinando aí para determinadas regiões. E por que que isso se dá? Bom, algumas perceberam que diante de algumas adversidades, como doença, até pelo hábito mesmo, costume, ficar parado, né, numa determinada região não era vantajoso e passaram então a se deslocar. Mas esse novo modo de vida, que é o neolítico, ele se caracteriza então por esse vínculo com a agricultura, com as aldeias, né, esses povos fixados num determinado lugar. E esse se fixar num determinado lugar dá também, digamos assim, uma talvez melhor condição de vida. Você vai ter aí mais chance de procriação, né, de perpetuação da espécie. Você vai ter menos riscos e talvez até um tempo de vida maior também. E aí esse processo que tem o domínio da agricultura como base é chamado até de revolução agrícola por alguns estudiosos. Com isso, foi possível produzir aí alimentos para além do necessário, né, ao consumo imediato, e consequentemente também passaram a fazer estoque. Qual a importância do estoque? Bom, tem lá uma geada, tem lá um momento de mudança climática, né, que a gente passa por isso nas estações do ano. E aí, se eu tenho o alimento estocado, consequentemente, se acabar ali uma estiagem, enfim, se acabar com toda a plantação dele, eu vou ter ali um estoque a ponto de conseguir sobreviver durante um determinado período, ou para voltar a cultivar naquela área, ou para migrar para outras áreas que estejam aí, talvez,
isentas ou que não estejam vivendo essas mudanças climáticas. E aí, gente, olha a importância da coisa da segurança alimentar, né, de ter acesso ao alimento, formas de adquirir o alimento, no caso nosso, no período que a gente vive hoje, né, a partir do consumo, da moeda, do dinheiro, mas naquele período, formas de se produzir o alimento e conseguir estocar o alimento como condição de vida, de continuidade da vida. Então é importante refletir sobre isso e o quanto somos privilegiados hoje, justamente por ter tanta tecnologia o avanço, né, da civilização. Esse processo de mudança do paleolítico para o neolítico, como a gente já tratou, ele não foi brusco e aconteceram aí algumas circunstâncias, por exemplo, predomínio é, o consumo maior de cereais para alguns estudiosos, né, pode ter reduzido o tempo médio de vida por conta da carência nutricional. O agrupamento de pessoas também favoreceu a propagação de epidemias, porque a partir do momento que elas ficavam confinadas ali, muito próximas, havia um contato muito maior entre elas e, consequentemente, também uma maior contaminação. Porém, o raciocínio que se tem é de que, de fato, esse período chamado de Revolução Agrícola, ele contribui de maneira significativa para o aumento da população humana. E aí, aqui, é, como foram evoluindo, né, a produção aí dos instrumentos, dos artefatos, é, para a utilização aí de corte, de cultivo, como arma também, como instrumento de defesa, enfim, ao longo do tempo. Esse período também do Neolítico é, reconhecidamente um período em que nós tivemos um avanço nas técnicas, né, nas tecnologias. Eles construíram casas para viver próximo ali do rebanho, da plantação, enfim, consequentemente se proteger também dos elementos, dos fatores aí, do clima, da chuva, do calor, das tempestades, enfim, uma forma de se fixar também nos locais, geralmente próximos de área alagadiça ou próximo de áreas banhadas por rio, porque aí consequentemente tinha lá a água, né, enquanto bem da vida para matar a sede, para lavar, enfim, para cozinhar, e depois também para irrigação, plantação, enfim. E também, se observarmos hoje a formação dos centros urbanos, olha aí como a gente traz de 10 mil anos atrás para hoje. Geralmente as cidades elas estão no entorno de algum rio, elas estão aí, as vilas, as pequenas aglomerações, geralmente elas são estruturadas nas proximidades de um rio. Isso tem um porquê, né? Tem um sentido. Para esse lugar ser abastecimento de água, né? Água para beber, para se banhar, para cozinhar, para tudo. Então, a água aí como um aspecto de vida e esse saber, essa expertise é herdado por nós até hoje. É, Nesse período, então, é conhecido como pedra polida, então muitos instrumentos de pedra também, dentro das inovações técnicas ou tecnológicas, como faca, machado, foice, enxada, pilão e assim segue. Tudo isso para poder dinamizar e simplificar determinadas práticas. É um momento também de produção de cerâmica, para armazenar alimento, para cozinhar, enfim. Eles aprenderam a dar forma ao barro e aquecer no fogo, e aí, consequentemente, vasos e potes de cerâmica. É, o uso de pelo de animal também, fibra de vegetal para tecelagem.
e aí algumas vestimentas de lã, de algodão, de linho para proteger o corpo, para aquecer, enfim, e isso também melhorando a qualidade de vida. É nesse período também que vai nascer aí a metalurgia no período neolítico. E aí a metalurgia, 4.000 anos antes de Cristo, na região ali do Oriente, passaram a utilizar metais. E aí, com o metal também, se saindo da pedra para o metal, coloque aí muita evolução, coloque aí um passo largo, gigantesco de evolução. Porque material mais resistente, mais duradouro e com maior potência mesmo. E aí, o primeiro metal a ser fundido em larga escala, já com domínio do fogo, foi o cobre. É, essa utilização do cobre, né, ou do metal, não elimina os instrumentos de pedra, mas consequentemente foram sendo substituídos lentamente. É, o bronze depois passou a ser uma outro metal a ser explorado, a mistura do cobre com estanho, e era uma liga mais resistente que o cobre, né? Se vocês forem perceber um fio, pronto, fio elétrico é feito de cobre, é dobrável. Então bronze mais duro, e aí o bronze fazia lança, fazia espada, enfim. E aí é também uma herança, um grande salto desses povos, e aí, consequentemente, mais instrumentos para o cultivo, para a vida no dia a dia também, para facilitar a vida. Depois, dentro do Neolítico, outro metal explorado foi o ferro. E aí, o ferro, muito mais resistente ainda, enfim, e um outro salto também gigantesco na produção agrícola e também de artesanato. Com isso, é, outras formas, né, de instrumentos, enfim, eles puderam diversificar o formato dos seus instrumentos. E aí, a fusão do metal possibilitou aí construir panela, vaso, enxada, machado, prego, agulha, facas, lanças de metal, enfim. E aí, consequentemente, com o passo do tempo, eles foram aprimorando essa tecnologia, essa expertise. Como era a civilização, então, dentro do período neolítico, né? Já com toda essa estrutura que a gente traz aqui. Bom, eles conseguem se aglomerar, e aí, uma vez que eles conseguem se aglomerar, né, e se fixar num canto, a população aumenta, e aí, consequentemente, passa a ser chamada então mesmo de civilização. E aí, é, os estudiosos, né, passaram a analisar as fases evolutivas, né, desse aglomerar de pessoas, falando de civilizações primitivas, selvagens e depois bárbaras com o passar do tempo. E aí, é, os estudiosos, boa parte dos estudiosos não gostam de olhar para essas classificações, criando, digamos, certa rotulação de superioridade e inferioridade, porque cada povo viveu dentro de um período com os saberes que tinha e a partir das informações que tinha também dentro da realidade em que viviam. Enfim. E aí, meus queridos e queridas estudantes, disso tudo a gente vai pensar no surgimento das aldeias e primeiras cidades, que é também dentro desse cenário aí do Neolítico, porque a partir do momento em que esse povo ele desenvolve a agricultura, passa a organizar, né, no caso os animais em rebanho, aprimoram os artefatos, os instrumentos utilizados, enfim, eles conseguem viver mais próximo, consequentemente, essa demografia, né, populacional vai aumentando e esses aglomerados, essas formações, enfim, geram os aldeamentos e, consequentemente, as primeiras
cidades também. E aí eles conseguiam estocar alimento, e veja como o alimento, né, está ali para a condição mesmo até de aumento da população de um lugar, né, porque ninguém vai morrer de fome, as pessoas serão nutridas, enfim, é, podendo estocar alimento, consequentemente a população, e se fixando no lugar, essa população vai crescendo e a maneira como essa estrutura se organiza também vai se diversificando, porque a quantidade de funções dentro dessa estrutura, enfim, também se amplia, né, dada a dinâmica dela. E aí tinha lá o sujeito que fazia cerâmica, o sujeito que produzia o alimento, o sujeito que tinha lá o que era o pastor de ovelhas, de cabras, enfim, é, o sujeito que tecia, que fazia a roupa, a vestimenta, o sujeito que vendia, né, lá o comercializava a lenha para fazer o fogo, enfim, foram o metalúrgico, né, aquele que tinha o domínio dos metais. Então era necessário, né, digamos assim, vários dons ou vários talentos. É por isso que hoje também a gente conversa que não existe um modelo único, né, de inteligência, mas várias inteligências, vários dons, então cada um ali dentro dos seus dons. E aí essas aldeias perceberam que com o tempo também era preciso criar muros, é muito comum, né, nos povos da antiguidade, a sede, né, de um povo, ela ser murada, né, toda murada, enfim, as fortificações justamente para se proteger de invasão de outros povos. Já tinha lá a figura dos líderes, né, dos governantes, então pessoas também de uma importância naquela localidade que precisavam ser protegidas. E isso tudo envolve então esse surgimento, esse contexto das cidades. E aí já estamos caminhando para o encerramento aqui. E aí as cidades, né, formadas por esses povos do Neolítico, as mais antigas, Jericó e Beidá, onde se desenvolveram as primeiras vilas agrícolas. E aí é uma região que hoje corresponde ali à Palestina, né, que está no Oriente Médio, nessa região hoje que tem esse conflito aí de Israel versus Palestinas. Também a cidade de Satal Huyuk, de 6.700 a.C., na região da Turquia, também é muito conhecida. E aí, com o surgimento das cidades, a gente desenvolve também sistema de escrita, calendários, números, pesos e medidas, enfim, que a gente estuda lá em história. Quais as conclusões, professor, que a gente pode desenvolver ou esquematizar a partir dessa experiência ou dessa ideia de surgimento da agricultura, né? Primeiro os povos eram nômades porque não dominavam meios de produzir. Depois eles se tornaram sedentários no sentido de se fixar num lugar, porque já sabia do cultivo das plantas, já também arrebanhavam animais, e, consequentemente conseguiam se alimentar mais, ficar mais próximos e aumentar essa população. Bom, a transição para essa agricultura teve esse impacto nessa sociedade. Primeiro, assentando as pessoas, né, fixando as pessoas no lugar, aumentando a produção de alimentos, possibilidade de estocar alimento. Isso, consequentemente, simbolizou também um crescimento populacional. É, essa revolução, essa virada de chave para o agrícola é considerado um marco na história da humanidade, porque com isso foi possível o surgimento de cidades e de impérios. Então, tudo em torno do alimento. Perceba que é tudo em torno do alimento. O modelo agrícola estabelecido durante esse período continua a influenciar a sociedade moderna até os dias de hoje. Essa revolução agrícola foi um ponto de viragem na história da humanidade, transformou a forma como as pessoas vivem, se organizam, e esse legado perdura até hoje porque a gente depende da natureza, precisa da natureza, é, vive a partir daquilo que a natureza nos fornece e a gente precisa aprender, inclusive, a preservar, não só para as nossas, mas para as futuras gerações. Então, se a população cresce a partir de se fixar no lugar,
surge uma demanda maior por alimentos que, consequentemente, vai exigir mais da natureza e alguns bens são finitos, a gente precisa refletir a respeito disso. Então, fica aqui o meu abraço, encerro por aqui. Registrem o nome de vocês lá nos comentários. A gente não tem atividade para essa semana. Registre o nome de vocês lá nos comentários para ser a nossa chamada. Um abraço, então, até o próximo encontro que é ao vivo. E o ao vivo eu não sei se é aqui no meio virtual ou se já vai ser nas instalações da escola, mas não será gravado, viu? Um abraço a todos e todas e boa semana.